Pois bem, encerramos então a teologia das cartas de Paulo, ou as ênfases teológicas nas cartas de Paulo, falando por último sobre as pastorais. Destacamos 2 Timóteo, 1 Timóteo. A carta de Tito não falamos muito, mas ela está muito relacionada às outras pastorais. Começamos então agora a falar das cartas gerais, a teologia das cartas gerais até o Apocalipse de João. E gostaríamos de iniciar com a carta de Tiago, que está aqui no Novo Testamento, que tem um conteúdo muito especial. Tiago é considerado por alguns o livro de Provérbios do Novo Testamento, e o motivo é porque esta carta tem vários temas que lembram aquelas passagens de sabedoria, de provérbios, as ênfases relacionadas a uma vida sábia e correta no mundo. Então Tiago, na verdade, inclusive aparentemente não tem um único tema, ele reúne textos em blocos discutindo diversos assuntos do cotidiano, da vida cristã, que foram considerados importantes para aquele momento e que certamente são importantes também para a igreja, importantes para nós até hoje. Bom, vamos iniciar primeiro falando de vários temas que nós encontramos nessa carta de Tiago, que são, de fato, temas importantes para a vida cristã. Ele começa falando, por exemplo, de que as tribulações que ocorrem na vida deveriam ser vistas pelo cristão como um motivo de alegria e não de tristeza, porque essas tribulações, na verdade, elas ajudam no crescimento, no fortalecimento, no amadurecimento da fé. Entretanto, ele deixa claro que as tentações, embora elas sejam uma realidade na vida cristã, não devem ser entendidas como vindas de Deus, pelo menos não no sentido de tentações com a intenção de derrubar. Ele não chega a dizer isso aqui, interessante, Tiago não menciona a origem maligna da tentação, mas ele enfatiza que aquele que é tentado pelo mal não é, na verdade, essa tentação que vem do mal não tem origem divina. Ele menciona também nesse texto a famosa passagem da imparcialidade de Deus, que serve como modelo para a vida das comunidades. Temos então o famoso trecho de fé versus obras. Este é o trecho teológico mais significativo da carta de Tiago, dada a sua relação com a justificação pela fé, ou justificação pela graça mediante a fé, que nós encontramos no apóstolo Paulo. Esse trecho certamente motivou, por exemplo, o reformador Martinho Lutero a desdenhar essa carta com uma epístola de palha, de qualidade inferior em relação ao resto do Novo Testamento, porque aparentemente o que Tiago nos apresenta aqui está em contradição com aquilo que nos ensinou, que deixou o apóstolo Paulo nas suas cartas, especialmente na carta aos Romanos. Daqui a pouco voltaremos a esse tema, mas queremos mencionar, por exemplo, o tema no capítulo 3, que fala de um modo muito enfático sobre a importância de refrear a língua. Ainda no capítulo 3 ele fala sobre a sabedoria, no capítulo 4 menciona as divisões na igreja, e no capítulo 5 fala sobre as questões de classes sociais e desprezo que ocorre por parte dos ricos especialmente, e vai mencionar lá no final do capítulo 5 um trecho importante a respeito da oração pelos enfermos. Então são vários temas que se sobressaem, ou que aparecem com ênfase aqui nesta carta, e que têm geralmente uma conotação muito prática na vida diária da pessoa que segue Jesus. E não há grandes reflexões teológicas a não ser essa implicação do capítulo 2, a partir do versículo 14, que nos fala sobre o que aconteceu, que nos fala sobre o tema da justificação pela fé e a relação entre fé e obras. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral.
Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Pois bem, então, como nós vimos na carta de Tiago, nós temos vários temas que têm uma natureza mais prática, por assim dizer, né? Estão implicados em questões mais práticas da vida cristã, e ele desenvolve na carta vários temas que julgou importantes para aquele momento e que certamente são importantes para a vida cristã. Mas nós gostaríamos de nos deter aqui, especialmente no capítulo 2, verso 14 até o final, por causa da relação desse trecho de Tiago com a questão da justificação pela graça mediante a fé, ensinado por Paulo, e a impressão que alguns têm, inclusive afirmam isso, de que Paulo e Tiago estariam em contradição. Também queremos dar um pouquinho de atenção ao texto final de Tiago, que fala sobre a questão da oração pelos enfermos e unção com óleo. Bom, a primeira coisa que gostaríamos de afirmar é que Tiago, embora alguns entendam que Tiago possa ter sido até mesmo o documento mais antigo da fé cristã, entendemos que não, porque essa discussão sobre a fé e as obras, ela só aparece na tradição judaica depois de Paulo, ou com Paulo. Então ela só faria sentido após Paulo, de qualquer forma. Então, de fato, essa discussão sobre fé versus as obras é uma discussão que surge no cenário a partir da afirmação de Paulo de que a justificação é pela fé sem as obras da lei. De fato, nós temos em Tiago um mesmo contexto, um contexto que lembra, um contexto semelhante ao que encontramos nas cartas de Paulo. Tiago também fala sobre fé e relaciona a fé com as obras, usa também o verbo justificar. Em resumo, Tiago está dizendo que, na verdade, o ser humano é justificado por fé e obras. Mais ainda, Tiago usa o mesmo exemplo que Paulo usa, que é o exemplo de Abraão, ao passo que Paulo afirma em Romanos 4 que Abraão foi justificado pela fé, citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, mas Tiago, se valendo do mesmo exemplo de Abraão, menciona o fato de que ele sacrificou o seu filho Isaque como demonstração da sua fé. O argumento de Tiago é que a fé precisa ser demonstrada por obras. Pois bem, como podemos relacionar ou como podemos entender a relação do texto de Tiago com o apóstolo Paulo? Embora seja assunto semelhante, seja um contexto semelhante, é preciso reconhecer que, na verdade, os contextos específicos são bem diferentes. Como nós já reforçamos quando falamos sobre o apóstolo Paulo, quando ele fala de justificação pela graça por meio da fé, em contraste com as obras da lei, ele está num ambiente em que havia um grupo de judeus que entendia que os que não são judeus também precisavam se submeter à circuncisão, também precisavam se submeter à guarda do sábado, também precisavam se submeter às regras alimentares, enfim, também precisavam se submeter à lei de Deus para que pudessem ser justificados. Esse é o contexto específico no qual estava o apóstolo Paulo. Aliás, o próprio Paulo faz menção de que, por vezes, foi mal entendido. Ele menciona isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5,
quando ele diz que os próprios coríntios, seus filhos na fé, não entenderam quando ele os orientou a não se associar com pessoas fora da fé cristã. Paulo esclarece que quando disse isso, não pretendia dizer que eles não deveriam ter nenhuma associação com pessoas de fora, porque isso seria impossível do ponto de vista humano, mas que eles não deveriam se associar com aqueles que, se dizendo irmãos e da fé, tivessem um comportamento incoerente com essa mesma fé. Da mesma forma, em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo faz menção de que alguns, a partir do seu ensino, julgavam que Paulo ensinava que quanto mais males fossem praticados, mais bênçãos viria. Isso certamente era uma deturpação do ensino que Paulo realmente apresentava em suas igrejas. Portanto, o ensino de Paulo foi difundido, mas também foi distorcido de várias maneiras. Tiago, nós temos um outro contexto. Tiago aqui está falando sobre a importância da fé e do modo como a vida cristã demonstra esta fé. Paulo não é mencionado por Tiago, portanto não há aqui um embate direto, mas certamente o que Tiago está fazendo é enfatizando a realidade de que a fé não pode ser meramente intelectual, não pode ser meramente confessional, mas a fé precisa ser demonstrada no dia a dia. É bom que nos lembremos do texto de Paulo que nós mencionamos, de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Lá ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o texto não para aí. Na sequência ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então veja que mesmo na justificação pela fé do apóstolo Paulo, nós temos a implicação de que as obras, a vida, o comportamento, os princípios de vida adotados precisam ser coerentes com essa fé.